Olá, sou o professor Luiz do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesta aula vamos resolver esta questão. Qual é o valor de x nesta figura? Temos um triângulo ABC, triângulo retângulo, o ângulo A é um ângulo reto. Temos as informações que o segmento CD, este aqui, ó, CD, que eu estou mostrando aqui para vocês, tem a mesma medida que o segmento DB, que é este aqui, ó, o segmento DB, que foi simbolizado por esses dois tracinhos aqui que eu coloquei aqui, ó, de vermelho, tá? Então, em segmento CD e BD tem a mesma medida. Foi dado aqui o parte do ângulo B, que é 35 graus. O ângulo B é o ângulo completo, tá? É só essa partezinha aqui que está de cor amarela. Esse ângulo aqui, ó, mede 35 graus. É um pedaço do ângulo B, tá? Aí ele quer que calculemos este outro ângulo aqui, ó. Nós temos aqui o triângulo BAD, triângulo retângulo. Aqui tem 90 graus e aqui tem quantos graus? Dá para calcular? Dá para saber quantos graus tem aqui? Qual é o valor de x? Com a informação que parte do ângulo B ali, ó, esse pedacinho aqui, ó. Ou seja, o ângulo DBC mede 35 graus, tem como descobrir o valor de x? Então vamos à resolução. Antes da resolução, façamos aqui um resumo teórico, tá? Um resumo teórico para facilitar a resolução do exercício. Nós temos aí o teorema do ângulo externo. O teorema do ângulo externo diz o seguinte, ó, dado um ângulo externo, este aqui é o ângulo externo. O ângulo externo, tá, é o prolongamento do lado AB, tá? Então esse prolongamento com o lado BC forma um ângulo aqui fora que nós chamamos de ângulo externo. Observe que o ângulo externo somado com o ângulo B, que é este ângulo aqui, ó, forma meia volta, é um ângulo raso, um ângulo de meia volta, cuja soma desses dois ângulos aqui, o ângulo externo com o ângulo interno, é 180 graus. Sabemos também que a soma dos ângulos internos do triângulo também é 180 graus. Então, A somado com C, somado com B, também vai ser 180 graus. Então, podemos esclarecer o seguinte. Olha aqui, ó, o ângulo A somado com o ângulo C, somado com o ângulo B, a soma é 180 graus. Eu vou destacar o ângulo B aqui, ó. E o ângulo externo somado com o ângulo interno também é 180 graus, tá? Então eu posso dizer que há uma igualdade entre a soma de A mais B mais C, que é a soma dos ângulos internos, com a soma do ângulo externo, somado com este valor aqui, ó, com o ângulo B. Ora, observe que B é comum aos dois membros da igualdade. Então eu posso cancelar. Eu posso também dizer para vocês que o B é o suplemento. O que é o suplemento? A soma tem que dar 180 graus, é o que falta para 180. Então, o B é o suplemento dos ângulos A mais C e o B é o suplemento do ângulo externo, tá? Então, eu posso eliminar, aqui eu posso eliminar o B, ó, corto o B com o B na igualdade e vamos ficar assim, ó. O ângulo E, que é este aqui, vai ser exatamente a soma de A com C, ou seja, um ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele, tá?
Então aqui o ângulo externo, o B é um ângulo adjacente e os ângulos não adjacentes são os ângulos A e C. Então esse é o teorema do ângulo externo. O teorema do ângulo externo afirma que um ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos não adjacentes a ele. Então vamos à resolução. Nós temos aqui a nossa situação, tá? Temos o triângulo ABC, retângulo aqui, tem o ângulo A de 90 graus e temos a seguinte informação. Essa informação foi dada. O lado BD, que é este aqui, ó, que eu vou marcar por dois tracinhos, este que nós vamos colocar de cor vermelha, ó. Esse segmento BD tem a mesma medida que o segmento CD. Vamos também simbolizar ou marcar por dois tracinhos, tá? Para dizer que esses dois segmentos, o CD e o BD, têm a mesma medida, tá? Tem o mesmo comprimento. Isso significa que o triângulo BDC, o triângulo BDC é um triângulo isósceles, tá? Dois lados de medidas iguais. Isso significa que os ângulos da base devem ter o mesmo valor, tá? Então esse ângulo aqui, ó, mede 35 graus, esse amarelinho. Então o que vai ocorrer é o seguinte, esse outro ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui que é o ângulo da base também tem que medir 35 graus, tá? Pela propriedade. Ângulos isósceles, os ângulos da base, a base é o lado BC, tem que ter também a mesma medida. Isso porque BD é igual a CD. Ó, agora o que nós temos aqui, ó, o triângulo BDC. Observe esse triângulo aí, ó, BDC. Esse é um triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais e o detalhe, o ângulo X, esse ângulo aqui, ó, que está aqui, ele é o ângulo externo do triângulo BDC. E acabamos de ver o teorema, tá, do ângulo externo. Um ângulo externo, que é o prolongamento do lado CD, ó, ele é prolongado, este ângulo é igual à soma dos outros dois não adjacentes a ele, tá? Então eu posso dizer que o valor de x vai ser o valor de 35 somado com 35. Então eu ponho aqui, ó, 35 somado com 35. Somando 35 com 35, nós vamos encontrar 70 graus. Tá aqui a resposta, tá? A resposta correta, o ângulo que estávamos procurando, que é este X aqui, ó, mede 70 graus. Tá aí a resolução. É uma questão muito fácil, muito simples, mas esse canal é exatamente isso, é matemática for all, matemática para todos. Eu gostaria de ver aí a contribuição de todos, fazendo comentários abaixo, deixando aquele like, aquele joinha, para que possamos ser reconhecidos aí pelo YouTube. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações e se inscrever em nosso canal. Eu agradeço a participação de todos, tá? Ao nosso amigo Lourinho, do Morro da Ilha de Marajó, no Pará. Também quero agradecer por sua participação em todos os vídeos. Agradeço a todos e aguardo vocês numa próxima aula.